Armando José, que vinheta bacana que Café ficou, com rapaz. Teologia. Que isso. Olha que sequência. Trânsito no Rio, na voz da Bárbara Leal. Isso, E aí você entra com essa vinheta bacana para falar. muito legal. Que coisa legal, hein? Nosso programa tá ficando chique demais. Muito bem, minha gente, nós estamos estreando a versão rádio do programa Café com Teologia. Eu fazia o programa Café com Teologia desde 2017 com o meu querido Rafael Soares. Nós fazíamos num lugar melhor, nós fazíamos à beira da piscina, viu? Quem sabe a gente volta para a beira da piscina um dia. E nós vamos falar sobre o cristão pode se enfiar na política? Posso falar? Pode falar à vontade. Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, ela tem o cunho positivo. Eu posso dizer a você que sim, e posso dizer a você que não. Então, o sim, ele está muito adequado à ideia que você tem do que é ser cristão e do que é política. Então, se você entende que o ser cristão é aquele que segue a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo você entende que a política é a ordem efetiva lá no campo da Grécia, na Grécia Antiga, né? Com os socráticos, depois com Platão e com Aristóteles, que a política é a arte de gerar e gerir a cidade, bom, aí você pode entender que essa é uma resposta adequada, o sim. Agora, quando você transforma a ideia do cristianismo como uma ideia de força e poder político e tenta, a partir daí, se assemelhar à má política, eu diria a você que você não fizesse isso. Não participasse disso. Não, você não participasse. Até porque toda vez que a igreja desejou o poder político e não o poder dos céus, não o poder do reino de Deus, o Basileia Thon Theou, Basileia Thon Onarum, que são os contextos com os quais o evangelho vai nos mostrar que a política da igreja é o evangelho. Quando o cristão ele foge desse padrão, ele passa a adotar um padrão não cristão dentro de uma não política. E aí envergonha a gente com a bancada evangélica. Aquilo é um exemplo do não cristianismo dentro de um exemplo de não política. Isso quer dizer que, a partir daí, nós estamos tendo atitudes falseadas. Então, aquilo que você chama de cristianismo ali não existe, e aquilo que você chama de política ali não existe. O que você tem ali é o Ou seja, nós não temos nada. disso. Exatamente. Pior, você não tem o vazio. O que você tem ali é o preenchimento de malignidade. Deixa eu te falar um negócio. Quando quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, eu acho que começam as grandes tragédias da humanidade. Mais ou menos. Daquele tempo. Mais ou menos. Eu vou depois explicar por quê. Deixa eu completar meu... Sim, claro. Começar. É assim que é legal. Ó. Sim. Já começa se pegando. Antes, eu quero fazer até um parênteses aqui. Quando ele falou Basileia Thon Theou, ele não estava tendo um ataque de AVC. O reino de Deus era o reino de Deus e o reino do céu. E aí vai ter que explicar que é em grego. Então, o que significa? O que acontece? Quando eu tenho a sensação de que quando isso acontece, quando a política, quando a igreja é usurpada para os interesses políticos, isso começa a se tornar trágico, porque em vez de avançar como um reino que não é daqui, a igreja avança como um reino que se impõe aqui por poderes outros que não o poder dos céus. E aí eu volto naquela frase que sempre o pastor Marco Antônio, que vem aqui, gosta muito de dizer, que ele não é nem de esquerda, ele não é nem de direita, ele é do alto. E aí, nesse sentido, eu acho que o cristão pode e deve participar da política, a gente fala sobre isso o tempo todo aqui dentro da rádio, ele deve se envolver politicamente, conscientemente na política, de ter consciência, mas ele não deve ou tem que tomar muito cuidado quando ele escolhe viver uma vida partidária. Sim. Porque aí ele fica amarrado numa condição em que ele fica submetido a uma aliança com turmas, com pessoas que não necessariamente vão dividir com ele os critérios da sua vida, efetivamente vida cristã. Jansen, a partir do que você falou, já quando a igreja se une ao poder através de Constantino, lá no século IV,
Eu posso, por exemplo, o concílio de... o primeiro concílio, não, de Niceno, concílio de Niceno, ele é datado do século IV, também no ano 320, mais ou menos. E aí eu estou aqui com uma obra de Santo Agostinho, que é a Cidade de Deus, que ela nos mostra que Agostinho está no ano 410, vendo a ação dos visigodos, a invasão de Alarico a Roma, e os cristãos daquela região, eles receberam misericórdia dos bárbaros. E por que eles fizeram isso? By God. Isso, porque os bárbaros observaram que os cristãos não lutavam, e o exercício dos cristãos na relação com a guerra era de tratar de feridos, fossem romanos, fossem bárbaros. E aquilo ali trouxe um espanto para Alarico e trouxe um espanto para toda aquela gleba, né, aquele grupo de pessoas que estava ali invadindo. Eles receberam essa misericórdia. Eu considero que a igreja, o processo ideológico vivendo hoje no Brasil e também as polaridades que continuam existindo no mundo, eles não podem superar o evangelho. Daí, pelo menos as prerrogativas do evangelho. Né? Daí você tem um exemplo de um homem público inteirado com as relações do mundo, inteirado com as relações religiosas, filosóficas, que era Paulo, e que nem por isso se deixou levar por condições outras que não fosse o próprio evangelho. Eu estava vendo tanta passagem de Atos 17, como depois do Atos 26, mostra isso muito claramente. Paulo era um cidadão romano por direito, era versado no grego koiné, e era também versado no grego erudito, e ele era versado, obviamente, por ser um fariseu, na religião judaica. Ele consegue aglutinar todos esses poderes, entendendo que essas coisas que chegaram a ele, poderes não, mas entendimentos e conhecimentos, entendendo que isso que chegou até ele, assim chegou por uma vontade divina. E aí, voltando lá, Agostinho, quando ele vai no livro de Confissões, ele diz o seguinte: Senhor, dai-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. Quer dizer, eu posso entrar na política entendendo que a política é um dom, que Deus me permitiu fazê-lo. Fazendo, eu tenho que ter o exercício do evangelho. Por que eu falei de Paulo lá no capítulo 17? Porque no capítulo 17 mostra ele no Areópago, ele está em Atenas. Mas ele primeiro está conversando com os judeus da região, ou seja, ele está sendo o cara religioso. Ou seja, ele não está permitindo que as conveniências partidárias ou políticas se sobreponham às necessidades e aos apelos que o evangelho traz ao seu coração. E ele não fica numa mera proclamação. Sim. Ele vai para o diálogo. Ele, inclusive, não só ele fala, ele deixa a proclamação, deixa o discurso, o discurso dele ecoa, mas ele parte para a realização efetiva daquilo que ele acredita. E o que acontece? Aquela coisa do dínamos, Paulo tem alguma coisa dentro dele? E olha só, ele podia, inclusive, mandar alguém levar as ofertas que as igrejas da Ásia mandaram para os pobres de Jerusalém. Ele podia pensar numa correlação de poder, já que a igreja está crescendo, a igreja de Antioquia é uma igreja forte, ele podia fazer um movimento muito mais político do que propriamente o movimento da igreja. Não precisaria ele necessariamente ser um carro forte. Pode parecer um choque às pessoas quando eu falo que o cristianismo ele é político. Mas ele não é o político que você ouviu ainda. Ele é o político de um posicionamento diante do que é o Estado, do que é a nossa relação. E aí, voltando lá nessa questão lá do Areópago, ele conversa com os fariseus, com os judeus, trazendo dele aquilo que ele compreendia da religião judaica e mostrando o evangelho em contraposição. Mais tarde, ele vai falar com os epicuristas e com os estoicos. Então ele já não está mais discutindo um objeto religioso. Ele está discutindo o evangelho a partir de um prisma filosófico. E olha, o professor Armando, ele promete, jura de pé junto, que depois do programa ele vai colocar todos esses termos explicados na página do programa, para as pessoas procurarem. Ele falou de epicuristas, falou de estoicos, olha só, ele acaba com a raça da gente. Falou de Basileia. E aí, o bonito é aqui, ó, para o pessoal ver, ó, Confissões de Santo Agostinho, ele está com a página aberta aqui, tudo marcado para trazer para vocês. Aí ele vem com Cidade de Deus do Santo Agostinho também. O homem vem preparado para falar aqui com vocês. Olha só, não é qualquer um. Que ainda tem uma revista do Scooby-Doo. Ainda tem a revista do Scooby-Doo. Que eu não sei para que tem o Scooby-Doo aqui. O nome Apocalipse tem alguma coisa a ver? Não.
Não, tem aqui só porque estava junto com o Gildo que eu leio isso aí de vez em quando no ônibus. Muito bem. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui, vamos para um intervalo rápido e voltamos já, não sai daí, porque os epicuristas e os estoicos vão falar aqui na nossa arena.